Tiago 2,14. Aleluia. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estivessem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não terdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão queres tu saber que a fé sem obras é morta. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, diante da tua presença, Senhor Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós entramos, ó Pai, mais uma vez diante de Ti, Senhor. E eu peço a Ti, ó Pai, que fala conosco, Pai, esta noite, através da Tua palavra. Que fala ao nosso coração, ó Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Nos reveste, que nos dá, Senhor Deus amado, a força. Em nome de Jesus, que através da Tua palavra, Senhor, nós possamos dar crédito, nós possamos ouvir, nós possamos guardar, Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que quebra, Pai, os impedimentos, as barreiras, e fala conosco, Pai, esta noite, e que nós possamos dar crédito em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, essa palavra vem falando de fé e de obras. Glórias a Deus. E aqui, aleluia, Tiago vem dizendo, meus irmãos, que aproveita. Se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e alguém vos disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, eles não terdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Nós podemos entender aqui, louvado seja o Senhor, que muitas das vezes, irmãos, aleluia, glórias a Deus, nós, como vem dizendo aqui o apóstolo Tiago, que proveito tem se eu tiver fé, mas não tiver as obras? Ou que proveito tem se eu tiver as obras e não tiver fé? Pois muitas pessoas dizem assim: eu vou para o céu, pois eu faço o bem. Eu ajudo muitas pessoas, né? Eu ouço muitas pessoas dizer: eu ajudo muito as pessoas, né? Glórias a Deus, eu tenho condições, eu ajudo, né? Glórias a Deus, mas e a fé? E muitas das vezes, quando a gente vem falar de Deus, a pessoa não aceita, porque não tem fé. Muitas das vezes eles querem, aleluia, glórias a Deus, que só as obras justifiquem naquele dia. Mas não é assim, glórias a Deus. Aqui a palavra do Senhor vem nos ensinando que tem que ter fé e tem que ter as obras. Porque o que aproveita, né? Como diz aqui, se chegar alguém nu e sentindo falta de comida e chegar até nós, e a gente disser: vai em paz, né? Glórias a Deus, e não ajudar, e não ter a obra, né? Louvado seja Deus. Da mesma forma que muitas das vezes a gente diz assim: eu tenho fé que Deus vai prover. E muitas das vezes a gente não se coloca de joelho, a gente não abre um
E a verdadeira fé, irmãos, em Cristo, é aquela que vem acompanhada com obediência. É aquela fé, aleluia, que vem acompanhada, glórias a Deus, aleluia, com devoção a Jesus, com obediência, glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Pois muitos dizem: eu tenho fé, mas não, aleluia, glórias a Deus, não tem a devoção. Muitos dizem: eu tenho fé, mas não tem a obediência. Deus manda, não faz. Deus fala, não ouve. Glória a Deus, aleluia. Também, aleluia, que nada aproveita também. Glórias a Deus. Se nós temos fé, temos que ter obras. Aleluia. Se nós temos fé, temos que ter também a obediência. Pois que proveita eu ter fé num Deus tão poderoso e ser desobediente a Ele. Pois que proveita eu dizer que tenho fé num Deus tão grande, se quando Ele fala comigo eu não dou creche, eu não obedeço. Se quando eu leio a Bíblia eu digo: mas essa palavra não é para mim, viro a folha. Glórias a Deus, não dou creche no que Deus está falando comigo. Então, aleluia, Ele para nada vai aproveitar. Glórias a Deus, aleluia. Também não adianta, glórias a Deus, muitas das vezes as pessoas, como já disse, muitas das vezes assim: eu ajudo as pessoas, mas sem amor também para nada aproveita. Glórias a Deus, pois tudo tem que estar junto: a fé, a obediência, as obras, glórias a Deus, aleluia, e a devoção a Deus. Louvado seja o Senhor. Pois se eu não tiver, glórias a Deus, eu posso ajudar o mundo inteiro, mas perco a minha alma. Aleluia, Jesus, não adianta eu granjear o mundo inteiro. Aleluia, Jesus, se eu não sou, aleluia, glórias a Deus, inteiramente do Senhor. Não adianta, aleluia, Jesus, eu dizer que tenho fé em Deus, como muitos dizem, aleluia, glórias a Deus, mas Deus fica lá em último plano. Deus fica lá atrás, aleluia, glórias a Deus. Eu só lembro de Deus quando eu sinto uma dor. Eu só lembro de Deus, aleluia, quando o diabo vem afrontar. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. A Bíblia, glórias a Deus, ela nos dá vários exemplos de fé com obras. Aleluia, Jesus. Um exemplo mais conhecido como Davi. Aleluia, Jesus. Quando ele chegou ali no campo da batalha, o gigante estava afrontando o exército de Israel. Glórias a Deus. E ele se dispôs a lutar, aleluia, pelo gigante. Aleluia. E em seu coração havia muita fé que ele derrotaria, que ele daria a carne do gigante para as bestas da terra comerem. Glórias a Deus. E com determinação, aleluia, glórias a Deus, ele rodou a funda com a pedra. E ali, glórias a Deus, através da fé e da obra, da ação dele, glórias a Deus, assim sucedeu a vitória. Da mesma maneira, glórias a Deus, quando, aleluia, a rainha Esther ficou sabendo, aleluia, glórias a Deus, que Amã havia conspirado contra o seu povo. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Quando ela ficou sabendo, o que ela fez? Ela pôs o povo a jejuar. Glória a Deus, aleluia. Ela disse para Mardoqueu, através do eunuco: coloca o povo para jejuar e orar por 3 dias, sem comida e sem água. Louvado seja Deus. E assim Deus deu vitória. Muitas das vezes, aleluia, quando o médico diz não tem mais jeito, quando o médico diz assim, só uma cirurgia, mas a pessoa diz: eu tenho fé que Deus vai me curar, mas não abre um jejum, não ora, não busca Deus, aleluia, glórias a Deus. Não basta só crer, não basta só ter fé, tem que ter obras. Louvado seja Deus. Glória a Deus, Senhor. Glórias a Deus é aquele na qual é citado pela Bíblia Sagrada o pai da fé. Aleluia. Ele não só tinha fé, mas tinha obras na vida de Abraão. Louvado seja o Senhor, que através de Abraão, aleluia, aqui estamos nós. Louvado seja Deus. E no momento em que Deus pediu o seu único filho, ele não hesitou, ele disse: eu vou. Aleluia, Jesus, e levou o menino ao sacrifício. Louvado seja Deus. E assim Deus honrou a Abraão pela sua fé e pelas suas obras. Louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. E assim a Bíblia está recheada de exemplos, aleluia, para nós lermos e seguirmos conforme a palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes, aleluia, São Deus Senhor, não basta só a gente ter fé.
exemplo das virgens, aleluia, 5 loucas e 5 prudentes, aleluia, louvado seja Deus. Elas esperavam o dia das bodas, elas esperavam o momento em que o noivo, aleluia, passaria, aleluia, Jesus. E nós temos visto que o noivo está chegando, aleluia, já se ouve o clamor, o noivo vem aí, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. A gente fica, eu vou para o céu, eu vou com Jesus, mas está sentado, aleluia, de braços cruzados, não está orando, não está jejuando, não está se consagrando, não está nem aí para a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, não se dedica no chamado, aleluia, Jesus, e acha que vai de qualquer maneira, mas não vai, aleluia, glória a Deus. E muitos dizem, mas quem é os crentes para dizer quem vai e quem não vai? Não é os crentes que falam, é a palavra, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Não é os crentes que querem ser melhor, não, aleluia, é porque eles leem a Bíblia, glória a Deus, aleluia. Nós crentes lemos a palavra e a palavra fala dessa forma. E muitos dizem, Deus usa qualquer um, não, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Deus usa quem está em santidade. E muitos dizem assim, mas Deus usou o mendigo fulano para falar comigo. Não, irmãos, ele é só um crente desviado, ele conhece a palavra. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Já nos deparamos, aleluia, Jesus, com mendigos que conheciam a palavra. E que quando eles queriam, aleluia, obter, né, glórias a Deus, eles vinham com a palavra, dizendo, Deus está te livrando e tal, coisas assim. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, porque as pessoas venham se comover e assim ajudar eles. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, louvado seja Deus. O diabo, ele já está condenado e ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Muitos crentes perdem para o diabo na Bíblia. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Muitos crentes deixam a desejar para Satanás, pois Satanás conhece tudo. E pela Bíblia o diabo tem posto muitos a perder também. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Nós, como assim? Aleluia, porque muitos hoje têm pregado a palavra, têm lido o versículo, glórias a Deus, e têm distorcido, dizendo não é assim, dizendo glórias a Deus, aleluia, vocês aprenderam errado, aleluia, não é dessa forma. O Velho Testamento já passou, não passou, aleluia. A Bíblia vem dizendo que todas as palavras da profecia deste livro, aleluia, é para nós meditar, é para nós obedecer, é para nós seguir, aleluia. Pois os que tirarem uma palavra dessa palavra das profecias deste livro, aleluia, será condenado. Pois os que tirar uma vírgula dessa palavra também será condenado, aleluia, Jesus. E aí vem Satanás, aleluia, Jesus, colocando na cabeça de algumas pessoas, dizendo que não é assim, que não é desse jeito. Glórias a Deus. Se está escrito que é assim, vai ser assim. Se está escrito que no céu não entra pecado, não adianta querer distorcer para dizer que vai. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Podem até dizer que vai, mas naquele dia, aleluia, nós vamos ver quem vai e não vai. Louvado seja o Senhor. Não adianta, glórias a Deus, muitas das vezes a gente querer achar que Deus está passando a mão na nossa cabeça e não está. Glórias a Deus. Mas Deus ainda não falou nada para mim. Não, o silêncio de Deus não quer dizer que Ele concorda comigo. Muitos dizem, eu estou nesse pecado há muito tempo e até hoje Deus não me corrigiu. Nem glórias a Deus, porque Ele sabe que eu sou falho. Sim, louvado seja Deus. Mas Ele sabe, aleluia, Jesus, que você pode ser melhor. Ele sabe que nós podemos, aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, Senhor. Força para deixar o que é do mal, para deixar o que é do mundo, mas deixa quem quer. Aleluia, Jesus. Por isso o Senhor deixou o livre-arbítrio. Glórias a Deus. Se eu quero ir para o céu, eu vou seguir da maneira que Deus quer. Mas já se eu não quero, aleluia, se eu quero viver do jeito meu, do meu jeito, da minha forma, do jeito que muitos dizem assim, eu acho que não é assim. Muitas das vezes, aleluia, o nosso achismo não quer dizer nada, glórias a Deus. O que quer dizer tudo é a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E a palavra de Deus vem falando para nós. Se você tem fé, põe ela em prática. Glória a Deus, aleluia. Deus vem falando através dessa palavra. Se você tem fé, aleluia, Jesus, glórias a Deus, acompanha ela com as obras. Louvado seja Deus. Eu não sei que muitas das vezes
momento, aleluia, Jesus, do aperto, aleluia, glórias a Deus, muitas das vezes um probleminha, aleluia, glórias a Deus, porque nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. E muitas das vezes Deus permite acontecer certas coisas para ver se nós vamos descer mais um pouquinho. Aleluia, Jesus, mas muitos estão, aleluia, Jesus, glórias a Deus, negligenciando. Por quê? Porque quando Deus aperta um pouco, aleluia, Jesus, aí já deixa de orar, aí já não jejua, aleluia, glórias a Deus, fica indignado, mas esse problema já era para ter resolvido, já era para ter chegado nas minhas mãos, eu tenho fé, aleluia, glórias a Deus, eu sempre tive fé que Deus ia colocar nas minhas mãos, eu sempre tive fé que Deus ia fazer, porque não chegou ainda, aleluia, glórias a Deus, por quê? Porque não tem obras, louvado seja o Senhor, porque muitas das vezes o Senhor nos coloca no estreito para ver se nós vamos ter obras, ações, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que ações? Descer mais na presença do Senhor, glória a Deus, aleluia, se nós temos um chamado do louvor, da palavra, aleluia, Jesus, seja qual for o dom que nós temos, se o Senhor nos apertar um pouco, nós sabemos que o Senhor quer que nós desça mais um pouquinho, para quê? Para que Ele venha usar mais, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E uma das coisas que tem derrubado muitos crentes, aleluia, Jesus, que tem parado de orar, tem parado de jejuar, dizendo, eu estou fraco essa semana, aleluia, Jesus, é o financeiro, aleluia, Jesus, mas esse mês foi fraco, esse mês não foi bem, aí já não jejum, aí já não ora, né, glórias a Deus, aí já se prostra de uma vez, né, glórias a Deus, aleluia, São Deus Senhor, já deixa de pregar, já não quer nem a oportunidade, porque nada deu certo, né, glórias a Deus, mas não é isso que Deus quer de nós. Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus, porque se Ele permitir acontecer assim, aleluia, Jesus, é porque Ele quer uma ação nossa de fé e de obra, aleluia, Jesus. Ele não quer que a gente esmoreça. Mas a enfermidade chegou na minha casa, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não consigo mais orar. Não é para você não conseguir orar, é para você dobrar o joelho, aleluia, Jesus, e fazer como Davi, quando, aleluia, Jesus, Batseba teve aquela criança morta já, louvado seja Deus. O que Davi fez? Ele rompeu o seu luto e adorou ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele adorou ao Senhor. Ele perguntaram para Davi, mas você não vai jejuar pela criança? Ele disse, não, eu já jejuei enquanto ele estava em vida. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Nós temos, irmãos, aleluia, Jesus, muitas das vezes nós perecemos por nós mesmos. Muitas das vezes a gente passa por coisas que por nós mesmos, aleluia. Pois muitas das vezes o Senhor diz assim, eu quero que você busque mais. Sabe por que Deus fala assim? É porque Ele sabe que está vindo um vento. É porque Deus sabe que o inimigo ele tem feito reuniões contra a tua vida. Não pensa não, aleluia. Mas está tranquilo agora, aleluia, glórias a Deus. Mas não pensa não que não está tendo reunião contra você. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quando a gente pensa, glórias a Deus, estamos na bênção, está tranquilo. Aí Deus fala, peraí, vamos ver se você vai estar tranquilo. Glória a Deus, aleluia, porque o nosso descanso não é aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes as pessoas dizem, mas o crente só sofre, só passa luta. Não é só os crentes não, quem não é crente também passa luta da mesma forma. Aleluia, Jesus, a diferença é em como passar a luta. A diferença é em como passar o vento. Aleluia, o crente passa na presença. O crente enfrenta o vento de frente. Mas o que não é crente não. Ele resolve por ele mesmo. Ele atira na cabeça, ele se enforca. Louvado seja Deus. Ele larga da esposa, larga do marido. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, aleluia, Jesus, como nós vimos o que está acontecendo neste mundo hoje, glórias a Deus, aleluia. Alguns anos atrás, houve uma notícia de um pai que matou o filho de 10 anos para não pagar pensão para o filho. Louvado seja Deus. E hoje, irmãos, aleluia, olha como está este mundo pior que Sodoma e Gomorra. Pois em Sodoma e Gomorra não havia tanta blasfêmia como tem hoje.
havia pecado sim, mas não como hoje. Louvado seja Deus. Nós temos fé, temos que vai dar tudo certo, sim, mas cadê a obra? Aleluia, Jesus. Eu tenho fé que Deus vai me usar. Deus me deu o dom da cura, Deus me deu o dom da revelação, Deus me deu o dom da palavra, do louvor. Mas eu tenho me consagrado para ser usado? Não. Eu tenho me consagrado, louvado seja Deus, para que Deus venha aprimorar esse dom, esse louvor da palavra. Eu tenho orado a Deus, eu tenho me consagrado para Deus me usar na revelação? Não. Então não tem como Deus usar. Louvado seja Deus. Não tem como Deus derramar a graça. Não tem como Deus usar na cura se nós não buscarmos. Aleluia, Jesus. Não tem como Deus levantar um crente que não quer saber de oração. Não tem. Ah, mas eu tenho fé, mas cadê a obra? Eu tenho fé que lá na frente Deus vai me levantar. Mas eu estou prostrado dizendo que eu estou fraco, que está difícil sempre vai ficar. Fácil nunca vai ser, glórias a Deus. Por quê? Porque assim como foi com os profetas, assim como foi com Jesus, assim como foi com os apóstolos, assim também será conosco. E Jesus disse, aleluia, vos injuriarão, aleluia, por causa do meu nome. Se levantarão contra vós por causa de mim. E é o que está acontecendo hoje. E muitas vezes a gente não dá crédito às palavras do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, aleluia. É como muitos dizem. Ele vem com um sapatinho de algodão. Ele não precisa de uma janela, de uma brecha, não. Ou de uma porta. Ele precisa só de uma brechinha. Pois nessa brechinha ele coloca os dedos e ele enfia os braços e ele entra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E através dessa brecha, muitos crentes têm enfraquecido na fé. Tem. Aleluia. Tem. Glórias a Deus. Já não ora mais como antes, já não jejua mais como antes, porque o inimigo vem trabalhando há muitos anos, dizendo: não precisam de tudo isso, não. Outro dia disseram para os meus pais: aleluia, Jesus, vocês já estão de idade, vocês não precisam mais jejuar, vocês já não precisam mais orar. Glórias a Deus. Eu fiquei indignada, irmãos. Falei: mãe e pai, se vocês não orarem e não jejuar, vocês não vão entrar no céu. Eu não sei quem falou isso para vocês, mas essa pessoa está bem fora da realidade da palavra de Deus. Espera um pouquinho que dá tempo. Aí nós devemos na palavra das virgens, porque 5 delas eram prudentes. As prudentes tinham o quê? A lamparina acesa e o azeite. A chama espiritual acesa, o azeite significa o Espírito Santo, né? Glórias a Deus. E a gente tem que estar sempre assim, com a lamparina acesa, com a chama do Espírito acesa, cheio do Espírito Santo, sempre, aleluia, glórias a Deus. Lutas sempre vão vir, glórias a Deus. Mas nós temos que ter, irmãos, a consciência de que se nós parar de buscar, de que se nós parar de orar, o inimigo ele vai zombar, ele vai dar risada, ele vai fazer o que ele quiser. Por quê? Aleluia, porque quando mais nós oramos, nós nos achegamos a Deus. E quando mais perto de Deus nós estamos, mais proteção de Deus nós temos. Glória a Deus, Senhor. E quando mais distantes de Deus nós ficamos, mais vulnerável nós ficamos. Aleluia, glórias a Deus. Mas muitos não entendem. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Muitos dizem: ah, mas Deus me entende. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe sim, com certeza, muito mais do que nós. Ele conhece sim as nossas fraquezas, mas Ele quer o quê? Que a gente ponha a mão no arado e continue. Aleluia. Ele não quer que a gente baixe a cabeça por causa de uma vida financeira, por causa de um dinheiro que não veio, por causa de uma enfermidade que chegou. Não. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. É para nós nos colocar de joelho e dizer: não, Senhor, eu não aceito. E dizer:
Senhor me prometeu e eu creio que vai acontecer. Hoje eu estou chorando, hoje eu estou gemendo, hoje está difícil. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas eu creio. Mas creio com obras, creio com ações. Pois a fé sem obras ela é morta. E não adianta eu ter obras sem fé, que também para nada aproveita. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Para eu pregar, eu tenho fé que Deus vai me usar para pregar. Mas eu tenho que descer. Pois a revelação da palavra ela não vem de qualquer forma, não. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu tenho fé que Deus vai me usar no louvor, vai. Então se coloca de joelhos, se consagra para o louvor. Aleluia, Jesus, pois não é fácil, pois a luta é grande. Todos os dias tem peleja, todos os dias. Os anjos lutam por você, pela tua vida. Os anjos lutam todos os dias para você, por você. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Para que você não caia, para que o diabo não venha tocar. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, irmãos, aleluia, aí não tem como o anjo nos proteger. Quando nós nos afastamos de Deus, irmãos, aleluia, glórias a Deus, não tem como, aleluia, glórias a Deus, porque nós estamos afastados de Deus. Da mesma forma, quando um filho se afasta do pai, não tem como o pai proteger o filho, ele está afastado. Da mesma forma é Deus. Louvado seja o Senhor. Da mesma forma é Deus, aleluia, Jesus. Muitos dizem, mas colocam muitas das vezes, aleluia, Jesus, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece minhas fraquezas. Sim, aleluia, conhece. Mas nós temos que ver que lá atrás o diabo, ele sabia como nos usar, ele sabia, aleluia, Jesus, como nos tocar, enfim, fazer o que ele quiser. Aleluia, Jesus. Mas quando nós estamos diante de Deus é outra coisa. Quando nós estamos na presença de Deus é outra coisa, irmãos. Não é para brincar de ser crente. Não é para brincar. Glória a Deus, Senhor. Não é, aleluia, Jesus, para abrir a boca e falar o que quer, não. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus é santo, a palavra é santa. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então nós viemos ter consciência. Aleluia, Jesus. Hoje querem dizer que a palavra está errada. Muitos dizem sim que a palavra de Deus ela está errada. Que Deus, ele é amor e que Deus tem que aceitar os homens do jeito que eles são, adúlteros, prostitutos, né? Glórias a Deus. Não, Deus vai todo mundo para o céu, dessa forma a questão, e não é. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Para nós chegar lá, tem que ter renúncia. Para nós chegar lá, todos os dias nós temos que travar uma batalha da carne contra o Espírito. O Espírito contra a carne. Todo dia você vai ter a luta contra a carne, todo dia. Aleluia, Jesus. Se nós pensar assim, mas só hoje, e esse só hoje vai amanhã, vai depois, e depois, e depois. Glória a Deus, aleluia. E quando se dá conta, já não está mais na presença de Deus. Já deixou por muitos dias de orar. E quem não ora pega. Louvado seja Deus. Nós temos que ter consciência que se nós não buscar a Deus, se nós não levar a sério a palavra de Deus, se nós não mergulhar na palavra de cabeça, vou ficar só de pé aqui, quando eu precisar de Deus, eu venho. Daí quando eu achar que eu não preciso mais de Deus, eu volto para cá. Não. E se quando você voltar para cá, Deus permitir algo, aleluia, louvado seja Deus. Pois o mundo jaz no maligno, louvado seja o Senhor. Se tem fé,
para que um dia ele possa ser um servo de Deus. Tem que ter obras. Não basta só vir na igreja. Não. Tem que ter obras. Tem que ter fé, mas tem que ter obras. Eu quero ser servo de Deus, mas não quero fazer nada para Deus. Como assim a gente vê muitos pastores, muitos missionários que nunca pregou, que nunca louvou, que nunca limpou a igreja, que nunca fez nada para Deus. Eu não sei como se levanta um pastor dessa forma. Eu não sei como se levanta uma missionária dessa forma, que nunca pregou. Se você andar nas igrejas aí, você vai ver. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mulheres dizendo ser missionárias, mas não sabe o que é pregar, não sabe o que é louvar, nunca pregou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter obras, pois naquele grandioso dia, aleluia, Jesus, vai ter no livro das obras, e vai estar escrito lá tudo que eu fiz, vai estar escrito lá tudo que eu não quis fazer, vai estar escrito lá das vezes que Deus mandou eu fazer, eu não fiz. Vai estar escrito lá, glórias a Deus, das vezes quando eu deveria me calar, eu abri minha boca. Vai estar escrito lá, glórias a Deus, aleluia, das várias vezes que Deus alertou, que Deus falou, mas eu nunca quis dar crédito a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí eu chego lá e digo, mas Senhor, eu preguei, eu louvei, eu expulsei demônio, glórias a Deus. Mas o Senhor vai dizer, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então, para servir a Deus, irmãos, aleluia, Jesus, não é fácil. Não é fácil, glórias a Deus. Quem fala que é fácil está mentindo. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia Sagrada ela é para ser seguida. É para ser seguida. É para ser obedecida as palavras deste livro. Mas hoje nós vemos um povo que tem comichões nos ouvidos, não suporta ouvir a verdade. E muitas das vezes quando se levanta um falso profeta, nossa, esse é o homem de Deus. Profetizou tudo o que eu queria ouvir. Glórias a Deus. Agora acabou. Profetizou tudo o que eu queria ouvir. Está acabando já. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando chegar lá naquele dia, Jesus vai dizer para mim, glórias a Deus, cadê as obras? Jesus vai dizer para mim, o que você tem para me oferecer? Eu vou estar com as mãos vazias, pois eu sempre quis uma palavra de autoajuda, eu sempre corri atrás de profeta, para me revelar. Não, se Deus não me revelar hoje, eu nunca mais piso na igreja, porque a maior revelação é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, Glória a Deus, Senhor. Nós nunca temos que ser assim, irmãos. Nós temos que ser obedientes a Deus. Se queremos que Deus fale conosco, nós temos que falar com Ele todos os dias e ser obediente a Ele, para que Ele fale conosco. Pois não adianta eu querer que Deus me dê tudo que eu quero, se eu não quero nada com Deus. Não quero compromisso, não quero orar, não quero jejuar, não quero nada. Mas quero que Deus derrame a graça, quero que Deus me unge. Como tem muitos aí se intitulando a pastor, a missionário, sendo que Deus nunca ungiu. Louvado seja Deus. Então busque, exerce o teu chamado. Ah, mas é difícil, é mesmo, com certeza, é difícil. Mas se nós não empurrar com força o arado, nós nunca vamos saber como é que é chegar lá na frente e dizer, Deus, valeu a pena. Nós nunca vamos saber como é, aleluia, Jesus. Como Paulo, ele disse assim, eu sei estar tanto na prova, tanto na privação, como na bonança, tanto na luta, tanto na fartura, como na escassez. Louvado seja Deus. Paulo ele já tinha vivido todas as
de todas as formas. Glórias a Deus. E é assim que Deus usava ele. Vai ter momentos em que nós não vamos ter o que comer. Aleluia, Jesus. Como assim? Os dias que nós estamos vivendo hoje, vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. Só quem tiver fé e obras, aleluia, Jesus, vai suportar. Só quem tiver fé, oração, jejum, vai suportar o que está por vir. Mas se a gente ficar fazendo corpo mole, a gente nunca vai chegar. Pois a caminhada, ela é dura. Só que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Só que Deus está procurando homens e mulheres como Davi, como Esther, como Daniel, que no momento, aleluia, Jesus, glórias a Deus, no momento, glórias a Deus, aleluia, da luta, no momento das lágrimas, do choro, eles não esmoreceram. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Daniel, aleluia, na cova, os leões tiveram que jejuar, pois Daniel era um homem de Deus. Esther, dentro do palácio, uma mulher judia, rainha da Pérsia, glórias a Deus, pôs o seu povo para jejuar 3 dias e 3 noites, pois ela se apresentaria ao rei em 3 dias e 3 noites. E assim Deus deu vitória. A forca estava pronta para Mardoqueu. Aleluia. E depois Deus honrando a Mardoqueu. Aleluia. Aquele que preparou a forca para ele foi pendurado naquela forca. Aleluia. Glórias a Deus. Se nós não se colocar como servo, não se colocar como servo de Deus, irmãos, vai chegar um tempo em que nós mesmos vamos dizer assim: para que eu estou jejuando? Para que eu estou orando? Glórias a Deus. É por isso, irmãos, que nós temos, aleluia, Jesus, que dar crédito à palavra, que dar crédito a Deus. Porque se nós não der crédito a Deus, vai chegar um momento que o diabo vai nos enganar fácil. A gente já tem visto muita gente sendo enganada fácil. E se nós não buscarmos, se nós não nos colocarmos, aleluia, glórias a Deus, eu sou servo de Deus, mas se você e eu não se colocar como tal, e deixar para trás, aleluia, Jesus, aquilo que nos enfraquece, aleluia, glórias a Deus, aquilo que nos lança no chão, que muitas das vezes a pessoa está bem, está orando, está buscando, aí já não deu certo aquilo que ela tanto queria, aí já deixa de orar, porque acha que, aleluia, glórias a Deus, mas por que Deus não interviu por mim? Por que aconteceu assim, se eu estou firme? E aí já não quer mais nada, e já fica bravo com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus não está nem aí para nós, se nós vamos ficar bravos, se nós não vamos, se nós vamos torcer a cara para Deus ou não vamos. Deus faz do jeito dele, ponto final. Aleluia, glórias a Deus. Ele permite sim certas situações, permite, porque nada acontece sem a permissão dele. O diabo não toca se ele não deixar. Então, se Deus está permitindo alguma coisa, é que tem alguma coisa ainda que tem que, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que tem que ser consertada. Está faltando muitas das vezes mais um pouco, descer mais um pouquinho. Glória a Deus. A promessa vai se cumprir, vai. Mas até chegar na promessa, irmãos, aleluia, não vai ser molezinha, não. Você acha que Deus vai te entregar assim de mão beijada o teu sonho? Não.
ver como eles vão fazer melhor para mim financiar uma casa. Se eu quero, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu tenho que ter uma ação para que aquilo chegue nas minhas mãos. Eu quero uma cura, eu quero que Deus me cura, mas eu tenho que ter uma ação. Aleluia, glórias a Deus. Pois a fé sem obras ela é morta, e a obra sem fé também é morta, para nada aproveita. Então vamos ajuntar a fé com a obra, vamos juntar, glórias a Deus, aleluia, também a oração com o jejum, consagração, aleluia, glórias a Deus, e tudo dá certo. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Mas se ficar reclamando, se ficar murmurando, dizendo que está demorando, porque está acontecendo assim, porque que Deus não olha para mim, porque que Deus não fala comigo, porque isso, porque aquilo, ao invés de reclamar, vá orar, vá buscar Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não é fácil, mas também não é impossível, pois para Deus nada é impossível, nada. Mas só depende de nós. Muitas das vezes eu não recebi ainda, porque depende de mim, por causa de mim mesmo. Eu tenho que reconhecer que a falha está em mim, que falta eu buscar mais, que falta eu me colocar mais, que falta eu ficar na posição que Deus me colocou. Falta eu. Deus é perfeito. Nós é que precisamos de Deus. Deus sem nós, Ele continua sendo o mesmo Deus, pois antes da criação Ele já era Deus. Aleluia, glórias a Deus. Conosco ou sem, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus, mas nós não. Nós sem Deus, irmãos, aleluia, nós somos como uma fruta que cai da árvore, cai no chão, e ela apodrece. Assim somos nós. Se nós não estivermos na videira, se nós não estivermos ligados nele e ele em nós, irmãos, nós vamos secar, nós vamos perecer. Louvado seja Deus. Que o Espírito de Deus